Meus irmãos, abril é o mês em que nós paramos para meditar de uma forma mais especial sobre o valor da escola bíblica, e temos na Emanuel usado o tema a Palavra de Deus. E quando eu penso sobre a Palavra de Deus, existe um texto na Bíblia que sempre me vem à mente. Aquele texto famoso de Hebreus 4, que nos diz, lá no verso 10, que essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e apta a discernir até mesmo as intenções do coração. O texto de hoje se encontra então em Hebreus 4, do verso 11 ao 13, onde assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quem é o exemplo de desobediência que encontramos no verso 11? São aquelas pessoas que até se diziam povo de Deus, mas que quando saíram do Egito, glorificando a Deus, mas vieram as tribulações, as guerras, a fome, a sede, as adversidades, logo murmuraram contra Deus e contra Moisés, atraindo sobre si a condenação de Deus, e eles foram a principal razão, porque uma jornada que deveria durar pouco tempo durou 40 anos. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida, usada como metáfora pelo autor de Hebreus sobre o descanso que Deus tem guardado para todos aqueles que o amam e que vivem de acordo com a sua palavra. Ele nos chama a atenção, o autor de Hebreus, que até o próprio Deus descansou das suas obras, no sentido de que nós devemos esperar o descanso que Deus tem prometido para nós, mas que até lá devemos nos esforçar para não vivermos uma fé apenas nominal, para não crermos em Deus apenas de aparência. E o critério que Deus vai usar para discernir o joio do trigo é justamente a sua palavra, interiorizada no coração de um ser humano, porque essa palavra, como diz o texto, é viva e eficaz. Ela nem é morta, nem é letra morta, nem é inerte. Essa palavra que nos impulsiona a fazer aquilo que agrada a Deus e que nos demove da nossa intenção de fazer aquilo que não o agrada. É essa palavra implantada em nós que produz fruto abundante. Quando nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, recebemos o seu Espírito e ele vem nos ensinar aquilo que a palavra deve representar nas nossas vidas. Como vivermos de um modo que alegre esse Deus. Haveremos um dia de nos alegrar muito ao entrarmos no descanso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E entre uma coisa e outra existe o juízo de Deus. No verso 13 existe uma advertência, uma exortação de que há um juízo de Deus para todas as pessoas e ninguém poderá se furtar de uma avaliação criteriosa e cuidadosa daquele que tudo sabe e que esquadrinha até mesmo as intenções do nosso espírito. Fé genuína é aquela fé que é vivida de dentro para fora e não o contrário, como os hipócritas que foram tão censurados por Jesus no seu tempo. Um crente de verdade vive pela palavra de Deus. E essa mesma palavra é o critério pelo qual Deus identificará os crentes de verdade. Minha oração é que você viva pela palavra, que eu viva pela palavra, e que nós um dia sejamos recolhidos no celeiro de Deus, no descanso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Não sei se você sabe a diferença entre o joio e o trigo. Aparentemente, eles são iguais. Mas a diferença é que o joio é feito apenas de palha e o trigo do fruto que permanece. Que a sua vida e a minha vida sejam cheias do fruto do Espírito de Deus, sendo guiados pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Nelson, pastor da Igreja Batista da Praia, na Reserva do Paiva, e meu desejo é que Deus te abençoe.